Olá, hoje vamos analisar um material com uma posição bastante assertiva. Olá. Sim, é um texto do canal A Voz da Direita, né? O título é bem chamativo. A anistia para Bolsonaro é inevitável. Exato. E como o título já entrega, a fonte argumenta de forma bem contundente a favor de uma anistia para o ex-presidente. Apresenta isso não só como algo desejável, mas como um resultado quase certo e, o que me chamou a atenção, possível de ser alcançado. É isso. A possibilidade real é um ponto-chave na argumentação deles. Tarefa aqui é desdobrar essa argumentação, sabe? Entender a lógica por trás dessa ideia de inevitabilidade e quais elementos o texto usa para convencer o público dessa possibilidade. Então vamos começar por aí. Qual é exatamente a tese central que esse material defende com tanta convicção? Olha, a espinha dorsal do argumento é justamente essa. A anistia para o Jair Bolsonaro não é só uma hipótese, uma ideia solta, mas um desfecho apresentado como quase garantido. Inevitável, eles usam essa palavra. E, fundamentalmente, como um ato de justiça. Justiça. O material enquadra essa anistia como uma espécie de reparação histórica necessária, sabe? Que viria, segundo a narrativa deles, da resistência popular contra o que eles descrevem como uma campanha de perseguição orquestrada pelo sistema. Então a possibilidade da anistia não seria uma concessão, mas uma consequência lógica e justa dessa resistência, né? Na visão deles. Exatamente. É vista como algo que o povo, na visão deles, conquistaria. Interessante essa construção. E para defender a anistia como possível e justa, como que o texto estabelece o cenário? Qual o ponto de partida dessa argumentação toda? O ponto de partida é a criação de um cenário de forte antagonismo. O texto descreve o que chama de anos de perseguições injustas contra o Bolsonaro. Para dar corpo a essa ideia, ele menciona supostas tentativas de criminalizá-lo, de apagar seu legado, e atribui essas ações a um conjunto de atores que ele rotula como establishment corrupto, velha política, grande mídia e um judiciário aparelhado. É importante frisar, né? São os termos que o próprio texto usa. Claro, a gente está analisando a fonte. E nessa narrativa, qual o papel do Bolsonaro? Ele é posicionado como o defensor de uma verdadeira democracia, que seria aquela que emana direto da vontade popular, sabe? Em oposição a essas forças institucionais que estariam perseguindo ele. E como essa narrativa de perseguição se conecta especificamente à ideia de que a anistia é não só necessária, mas possível de acontecer? A conexão é bem direta. O texto argumenta que essa suposta perseguição teria começado a se intensificar depois da eleição de 2018. Que a fonte vê como um marco de ruptura com a corrupção petista. Certo. E teria chegado ao ápice depois de 2022. Aí eles descrevem campanhas sujas, manipulações eleitorais e, crucialmente, decisões do TSE e do STF. As decisões sobre elegibilidade e os inquéritos. Isso. Mencionam a cassação da elegibilidade do Bolsonaro e a abertura de inquéritos, que o texto classifica como sem base sólida. Ao pintar esse quadro assim de injustiça extrema, vinda de instituições poderosas, o texto sugere que a única resposta justa seria a anistia. E a possibilidade vem daí. Vem daí. Mais do que isso, argumenta que a própria intensidade e a natureza dessa perseguição teriam galvanizado um apoio popular tão forte que tornaria a anistia politicamente viável. Quase uma exigência dessa base popular que se sentiria atacada junto com ele, entende? Entendo. A percepção de injustiça, então, é o motor que justificaria e, ao mesmo tempo, tornaria possível a anistia? Exatamente. É o que dá a liga para o argumento da possibilidade. Entendi a contextualização. Mas o texto parece ir além do aspecto puramente legal ou reparatório, né? Você mencionou a ideia de justiça, mas parece ter um peso simbólico muito forte aí nessa anistia. Como isso é construído? Exatamente. E aqui a argumentação sobre a possibilidade da anistia ganha outra camada. Fica mais robusta, digamos. O texto não a trata como um mero procedimento jurídico para extinguir punições, tipo zerar o jogo legalmente. Não. Não. Ele eleva a anistia a um marco histórico, um símbolo da vitória do povo sobre os poderosos, da verdade sobre a mentira.
tem uma ênfase muito grande em dizer que não seria um favor concedido pelas instituições, sabe? Mas sim um direito conquistado pela mobilização popular. Esse direito, na visão do texto, seria o de não ser perseguido por expressar opiniões ou por defender a pátria. Nossa, é uma carga simbólica bem pesada. Vitória, verdade, direito conquistado. Muito. Ao carregar a anistia com tanto significado, o texto busca transformá-la num objetivo que vai além da política partidária, sabe? Vira um estandarte para os apoiadores. Algo maior. E de que forma essa carga simbólica toda reforça a ideia de que a anistia é possível? Como uma coisa leva a outra? Ela funciona como um poderoso fator de mobilização e validação para os apoiadores. Ao ser apresentada como essa grande vitória simbólica, a anistia se torna algo pelo qual vale a pena lutar muito, intensamente. Faz sentido, motiva a base. Exato. O texto projeta um cenário onde o Bolsonaro estaria livre de todas as acusações, e isso, segundo a argumentação deles, energizaria as ruas, as famílias conservadoras, os jovens. Essa energia renovada. Isso. Essa validação da luta dos apoiadores seria a prova de que o sistema, de novo, o termo que eles usam, não teria conseguido calar Bolsonaro ou sua base. O texto chega a dizer que a anistia está mais próxima de ser aprovada do que nunca e ao alcance das nossas mãos. Uau! Isso cria um senso de urgência e de possibilidade bem concreta, né? Totalmente. Uma possibilidade que depende dessa mobilização energizada pelo simbolismo. A viabilidade aqui está muito atrelada à crença e ação coletiva que essa simbologia inspira. Essa menção à força das ruas me leva a outro ponto. O texto parece contrastar bastante a percepção popular com o que descreve como a narrativa da mídia, né? Como essa dinâmica é usada para sustentar o argumento da possibilidade da anistia? Olha, esse é um ponto central na estratégia argumentativa deles para afirmar a viabilidade da anistia. Ele aponta o que considera uma dissonância gritante entre a narrativa imposta pela mídia tradicional. Que narrativa seria essa, segundo o texto? Aqui pintaria um quadro de enfraquecimento do conservadorismo, de isolamento do Bolsonaro, e o texto contrapõe isso ao que descreve como sentimento real e majoritário nas ruas. E o argumento é? A verdadeira força política não se mede por editoriais de jornal ou análise de comentadores, mas sim pela capacidade de mobilização e manifestações, e, claro, pelos votos. O texto até evoca imagens de grandes manifestações como prova dessa força popular, que eles dizem ser ignorada ou minimizada pela mídia. E qual a implicação dessa suposta desconexão para a possibilidade da anistia na lógica do texto? Como uma coisa leva a outra? É muito semelhante ao que foi dito no discurso do presidente na manhã do dia 10 de junho. Segundo o texto, o Congresso poderia ousar algum tema, como a anistia, porque nesse momento o presidente não está tendo a sua força reconhecida. E o discurso do presidente vai nesse sentido, destituir a força do povo porque já não olha o seu poder na mídia tradicional e disso utilizar esse discurso com o objetivo de contrariar os movimentos políticos na lógica de reiniciar o processo e de buscar algum poder para o governo dele. A implicação é que essa força popular que eles dizem ser real e subestimada pela narrativa midiática seria o motor capaz de impor a anistia. Impor. O texto usa essa dissonância como prova da resiliência da vitalidade do movimento conservador. Argumenta que as tentativas de desmobilizar ou criar uma sensação de derrota teriam, na verdade, um efeito contrário. Fortaleceriam a convicção da base e mostrariam quem está do lado do povo. Entendi. Então, dentro dessa lógica, essa mobilização popular constante e visível vira a principal ferramenta de pressão sobre o sistema político, né? Especialmente o Congresso. Exatamente. A mensagem implícita é: a força popular é real, é grande, e por isso a anistia não é só um desejo, mas uma possibilidade concreta a ser conquistada por essa pressão. A viabilidade política da anistia estaria, assim, ancorada nessa demonstração de força. Falando em concretizar, em transformar essa possibilidade em realidade, o texto aponta para um caminho específico. Um instrumento legal, talvez? Sim. E isso é crucial para dar um ar de praticidade, de tangibilidade para a ideia da anistia, para não ficar só no discurso, né?
Faz sentido. Qual seria? O material menciona especificamente o projeto de lei 21.623, de autoria do deputado Marcelo Crivella. Esse PL é apresentado como a ferramenta jurídica concreta para efetivar a anistia. Ah, o PL do Crivella. Esse mesmo. E é importante notar que o texto explica que o projeto não teria como alvo só o Bolsonaro. Ele também beneficiaria centenas de patriotas. Preferindo-se ao 8 de janeiro. Exato. As pessoas presas ou processadas por causa das manifestações de 8 de janeiro de 2023. O objetivo declarado seria restaurar as liberdades, carreiras e reputações dessas pessoas, além de, claro, garantir a anistia ao Bolsonaro. Torna a proposta mais ampla. E como o texto justifica a viabilidade política desse projeto de lei específico? Apresentar como ferramenta é uma coisa, mas argumentar que ele pode ser aprovado é outra, né? Verdade. O texto aborda isso por dois ângulos: justiça e estratégia política. Do ponto de vista da justiça, o PL é enquadrado como a reparação necessária para as supostas perseguições. Simples assim. Ok. A parte da justiça e estratégica. Estrategicamente, o material argumenta que a aprovação seria politicamente vantajosa para os parlamentares alinhados com a base conservadora. A ideia defendida é que, ao votar a favor, esses deputados estariam respondendo diretamente à vontade popular, que o texto afirma existir e ser massiva. Ah, seria uma forma de agradar a base eleitoral deles. Isso. Aprovar o PL seria uma forma de fortalecer os laços com essa base. Além disso, o texto sugere um outro benefício. A anistia, viabilizada pelo PL, traria estabilidade social e política. Como assim? A lógica apresentada é que, ao encerrar o que ele qualifica como perseguições políticas, a polarização diminuiria. Entende? Entendi a lógica apresentada. Assim, o PL é mostrado não só como justo e popular, mas também como um caminho pragmático e politicamente inteligente. Exato. O que aumenta a percepção de que a aprovação é de fato possível, que não é só um sonho. O texto, então, projeta esse cenário de anistia como algo alcançável e até benéfico. Ele também olha para frente, para o futuro do movimento conservador. Como a anistia se encaixa nesse quadro maior? Sim. O futuro político é um tema presente. O material afirma que as forças conservadoras, e aí cita governadores, parlamentares, comunicadores digitais, estão se reorganizando nesse momento. Reorganizando como? Descreve essa reorganização como mais estratégica, mais estruturada, já com vistas às eleições de 2026. E nesse contexto, a esperança de mudança, de retorno ao poder, é retratada como uma chama viva que motiva milhões de brasileiros. E a anistia entra aí como... Que a anistia não é vista como um fim em si mesma, sabe? Mas como parte desse processo maior de reorganização e esperança. E qual seria o papel específico da anistia nessa reorganização e nessa esperança para o futuro? É vista como um pré-requisito, talvez? Ou um impulso? É vista fundamentalmente como um catalisador, um ponto de virada que tornaria outras vitórias possíveis. Ah, interessante. O texto é explícito nisso? Afirma algo como: se a anistia vem, é sinal de que outras vitórias virão. Ela funcionaria como uma prova concreta de que o movimento tem força para reverter decisões do sistema e para avançar a agenda deles. Um sinal poderoso, então. Sim. Um sinal de que, na linguagem do texto, o Brasil não está condenado a viver de joelhos diante da esquerda. Portanto, a possibilidade da anistia alimenta diretamente a esperança e a própria dinâmica da reorganização conservadora. Faz sentido. Ao apresentar a anistia como alcançável, o texto busca energizar essa base para lutar por ela. Exato, vendo ela como o primeiro passo para reconquistar o poder. A esperança popular, que eles descrevem como real e palpável, é um motor e a anistia é o combustível que a faria avançar. A possibilidade alimenta a ação. Entendido. Então, a anistia é apresentada como justa, simbólica, politicamente viável pela pressão popular e por um instrumento legal específico, e ainda como um catalisador para o futuro. Para que tudo isso se materialize, qual a mensagem final do texto? Como ele propõe transformar essa possibilidade em fato concreto? O texto conclui com um chamado à ação bem direto,
bem enfático. Ele argumenta que a anistia, embora vista como provável ou até inevitável dentro da lógica deles, não vai acontecer por inércia, não cai do céu. Depende da mobilização ativa, imagino. Exatamente. Ativa e contínua dos apoiadores. O material conclama o leitor a agir, compartilhar conteúdo, inclusive o próprio texto ou vídeo original deles, exercer pressão sobre os deputados para que aprovem o PL 216223. Pressão como? Bom, participar de movimentos de rua, usar intensamente as redes sociais para disseminar a mensagem, para demonstrar força. Essas ações são apresentadas como cruciais, sabe? Como a maneira prática de garantir a aprovação da anistia e de fortalecer o que o texto chama de resistência. Portanto, a possibilidade da anistia está diretamente atrelada ao engajamento da base, segundo essa visão que o texto apresenta. Totalmente. A conclusão reforça a ideia de que a anistia é um passo fundamental para construir um futuro onde os valores defendidos pelo grupo liberdade, família, fé e pátria, nas palavras do texto, sejam respeitados e prevaleçam. E a participação ativa é enquadrada não apenas como importante, mas como essencial. Quase como uma condição sine qua non para que essa visão de futuro e a própria anistia se concretize. A mensagem final é de otimismo condicional. A vitória, que é a anistia, é apresentada como possível, talvez até provável, mas a realização dela depende da ação direta e persistente de cada apoiador. A responsabilidade pela concretização dessa possibilidade é colocada nos ombros da militância, então. É o que parece. Então, recapitulando o que exploramos hoje. Analisamos um material do canal A Voz da Direita, que constrói um argumento robusto, dentro da sua própria lógica, para apresentar a anistia para Jair Bolsonaro não apenas como desejável, mas como um desfecho possível e até inevitável. Isso. E essa percepção de possibilidade é sustentada por alguns pilares, né? Uma narrativa de intensa perseguição, que a justificaria como reparação. A afirmação de uma força popular massiva, capaz de pressionar o sistema. A identificação de um veículo legal específico, o PL 216223, como ferramenta viável. E a visão da anistia como um símbolo poderoso e um catalisador para futuras vitórias do movimento conservador. Tudo isso junto cria essa sensação de possibilidade. Exato. A análise desse texto revela bem a arquitetura de um argumento que busca transformar um objetivo político complexo, que é a anistia, em algo tangível, alcançável e carregado de significado para um público específico. A anistia transcende o legal aí, né? Vira símbolo. Vira um potente símbolo de resiliência, justiça e esperança para esse grupo. Uma reflexão que emerge daqui, e é importante dizer, sem qualquer juízo sobre a validade dos argumentos da fonte, né? A gente está só analisando. Claro, nosso papel aqui é entender a fonte. Exato, mas a reflexão é sobre o poder dessas narrativas. Fica a questão sobre como a construção de um cenário de injustiça, combinada com a afirmação da força popular e a apresentação de caminhos concretos, pode efetivamente moldar a percepção sobre o que é politicamente possível. E influenciar a mobilização, o curso dos acontecimentos. Exatamente. A forma como a possibilidade é construída e comunicada parece ser tão importante quanto o objetivo em si, no debate público. Como você transforma algo que parece difícil em algo que parece ao alcance das mãos?